Sabe aquela tarefa super repetitiva que a gente faz no computador e fica pensando, nossa, deve ter um jeito mais esperto de fazer isso? Pois é, na programação, esse jeito não só existe como é uma das coisas mais básicas e importantes. Hoje, a gente vai desvendar uma ferramenta poderosíssima para automação, o laço while. Ok, vamos mergulhar nisso. Imagina só ter que calcular a média de 100 alunos. Do lado esquerdo, a gente vê o pesadelo. Escrever uma linha para cada nota, uma por uma. São mais de 100 linhas de código. É cansativo, é repetitivo e a chance de errar um número no meio do caminho é gigante. Agora, dá uma olhada no lado direito, o jeito inteligente. Apenas 7 linhas que fazem exatamente a mesma coisa. E aí vem a grande pergunta, né? Como é possível que um pedacinho tão pequeno de código consiga ser tão poderoso? A resposta para isso está num conceito-chave da programação, e é exatamente esse o nosso foco aqui. Essa mágica toda por trás da eficiência tem nome, e é o laço while. Pensa nele como nosso primeiro grande aliado para ensinar uma máquina a fazer tarefas repetitivas sozinha, sem a gente precisar intervir. Mas afinal, o que é um laço while? A ideia é bem direta, na verdade. É uma instrução que diz para o computador o seguinte, olha, enquanto essa condição aqui for verdadeira, continue executando esse bloco de código. É um ciclo, sabe? Ele se repete, até que a condição finalmente se torne falsa. Para um while funcionar direitinho, ele precisa de 3 partes essenciais. Primeiro, a condição. É a pergunta que o computador se faz antes de cada volta do ciclo. Segundo, o corpo, que são as ações que ele vai executar se a resposta para a pergunta for sim. E, talvez o mais importante de tudo, a atualização. Alguma coisa dentro do corpo que muda o cenário para que em algum momento a condição se torne falsa e o laço termine. Sem isso, o perigo é real. E o que acontece se essa condição nunca se tornar falsa? Aí a gente entra na zona de perigo. O comando while true é o exemplo mais claro disso. Ele cria um ciclo que, por definição, não tem um fim programado. É um faça isso para sempre. E isso leva a um dos alertas mais importantes na programação. Um laço infinito vai forçar o programa a repetir a mesma tarefa eternamente, consumindo todo o processamento, toda a memória, até que, inevitavelmente, tudo trava. É uma das primeiras armadilhas que todo mundo que programa aprende a evitar. Claro, o objetivo é criar laços que terminam e que fazem um trabalho útil, né? E para isso, a gente usa 2 ferramentas essenciais dentro deles, os contadores e os acumuladores. Vamos ver como eles transformam a repetição em algo produtivo. A primeira ferramenta é o contador. Pensa nele como se a gente estivesse marcando um risquinho na parede a cada repetição. É uma variável, que geralmente começa valendo 0, e a cada volta do laço a gente soma 1 nela. Já fiz uma vez, agora 2, agora 3, e por aí vai, até chegar no número de vezes que a gente queria. A segunda ferramenta é o acumulador. Se o contador marca os risquinhos na parede, o acumulador é tipo um cesto. A cada volta do laço, em vez de só somar 1, a gente joga um valor diferente dentro dele. Pode ser a nota de um aluno, o preço de um produto. No final de tudo, o cesto vai ter a soma total do que foi coletado. O que é bem legal aqui é como fica clara a diferença. O contador tem um propósito fixo, contar as voltas, então ele sempre soma 1. Já o acumulador é mais flexível. Ele soma um valor que pode ser diferente a cada ciclo. A inicialização também é super importante. Ambos começam com 0 para somas, mas, por exemplo, um acumulador que fosse multiplicar valores teria que começar com 1. Detalhes que fazem toda a diferença. Mas nem sempre a gente quer que o laço vá até o finalzinho, seguindo o caminho padrão. Às vezes, é preciso ter mais controle sobre o fluxo. É aí que entram 2 comandos superpoderosos, o break e o continue. O break é o freio de emergência. Não importa se a condição do while ainda é verdadeira ou não. Quando o programa lê a palavra break, ele para tudo, sai do laço na mesma hora e segue a vida no código que estiver depois. Já o contínuo é diferente. Ele não é um freio de emergência. Tá mais para um botão de pular. Ele interrompe a volta atual do laço e fala para o programa, olha, ignora o resto do código que tem aqui nessa rodada e vai direto para o começo da próxima. Então, para ficar bem claro, break é para abandonar a missão, sair completamente do laço. Continue é só para pular uma etapa específica e seguir em frente no mesmo laço. A escolha entre os dois vai depender se o objetivo é parar tudo de vez ou só ignorar um caso pontual. Agora que a gente já domina os fundamentos, vamos para o próximo nível.
Combinar laços e seguir boas práticas permite criar lógicas bem mais complexas e, o mais importante, programas que são mais robustos e confiáveis. Uma técnica muito poderosa é o aninhamento. É basicamente colocar um laço para rodar dentro de outro. E a regra de ouro aqui é: para cada uma volta do laço de fora, o laço de dentro vai executar seu ciclo completo, do comecinho ao fim. Um exemplo clássico que mostra isso funcionando perfeitamente é gerar uma tabuada. O laço de fora pode cuidar do número principal, digamos de 1 a 10. E para cada um desses números, o laço de dentro entra em ação e roda o multiplicador, também de 1 a 10. E olha só o poder disso. Com um código super enxuto, a gente gera uma estrutura de dados completa, toda organizada. Enquanto o laço de fora está parado na volta do número 2, o de dentro está lá, trabalhando. Calcula 2 vezes 1, 2 vezes 2, 2 vezes 3 e assim por diante. É muito eficiente. E para garantir que os laços sejam sempre seguros e eficientes, aqui fica um checklist fundamental. Antes de rodar o código, vale sempre a pena se perguntar: as variáveis foram inicializadas? A condição, em algum momento, vai se tornar falsa? A atualização está no lugar certo? Existe uma saída clara? Essas perguntas simples podem evitar a grande maioria dos erros. Com o poder dos laços while, dos contadores, do controle de fluxo, a automação deixa de ser uma coisa abstrata e vira algo prático. O que nos leva a uma última reflexão. Agora que a repetição não é mais um problema, qual seria a primeira tarefa chata do dia a dia que seria passada para o computador resolver?